Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês forem ver esse vídeo. A gente vai iniciar essa semana o novo conteúdo múltiplos e divisores. Lembrando que quando retornar às aulas, a gente vai rever porque nem todo mundo está no grupo. Então, não se preocupe. Quem não está ainda no grupo ou quem está aqui e não conseguir pegar direito, a gente vai rever todo esse conteúdo de múltiplos em diante em sala de aula, quando a gente retornar, se Deus quiser. Continuando. Nessa parte eu vou utilizar o livro para atividades. Para explicação, não usei ele porque o meu livro é o livro do professor e ele tem muita resposta escrita. Então, ia ficar meio estranho eu mostrar o livro com resposta. E para explicar também. Então, eu vou usar um outro material que eu uso muito, que é o Educopédia. Então, a explicação vai ser do Educopédia, mas o exercício eu vou levar do livro. E vamos lá. Na parte dos múltiplos e divisores, inicialmente na parte dos múltiplos, a gente tem essa primeira parte aqui, explicativa, onde ele traz um pequeno texto. Vamos lá. Para obtermos múltiplos de um número, basta realizarmos a multiplicação desse número por qualquer número natural. Exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos observar alguns números e seus múltiplos. Ele aqui está trazendo 3 exemplos. Só que antes, bora traduzir o que eu falei. O que foi que eu falei? O que é um múltiplo? Múltiplo é o resultado de uma multiplicação entre um número e outro qualquer número natural. Na prática, o múltiplo ele é tipo a tabuada de um número. Se eu quiser um múltiplo de 3, o múltiplo desse número 3 vai ser os números que eu tive como resposta na tabuada do número 3 de multiplicação. Só vocês observarem, ó. Os múltiplos de 2, os múltiplos de 2, eu vou pegar o 2, que é o que eu quero descobrir, e vou multiplicar ele pelos números naturais. E aí eu vou obter os múltiplos de 2, que são os resultados. Do mesmo jeito, isso acontece com 3, com 4, com 5, com 6. Aí aqui do lado, ó, quando um número é divisível por outro, isto é, a divisão entre eles possui resto igual a zero, dizemos que os números são múltiplos. Aí tem um exemplo aqui, ó. 63 é múltiplo de 9. Por que 63 é múltiplo de 9? Porque quando eu peguei o 9, multipliquei por um número natural, eu obtive 63. Então, ele é múltiplo de 9. Se eu fizesse outra pergunta, tipo, 27 é múltiplo de 9? É, porque se eu pegar um 9, multiplicar por um número natural 3, eu vou ter o número 27 como resultado. O múltiplo, ele essencialmente está ligado à multiplicação. Aí só precisa você observar qual é o número que ele está pedindo e aí você vai ter ideia de qual é a tabuada que ele está te pedindo. Continuando. Aqui na parte dos divisores, tem essa pequena historinha aqui ao lado relacionada à imagem. Bora lá ler? A professora de Carlinhos perguntou aos alunos da classe o que são divisores de um número natural. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos até que Carlinhos respondeu. Professora, eu acho que divisor de um número natural são os algarismos que dividem um número em partes exatamente iguais. A professora disse a Carlinhos que sua resposta estava correta e que iria ensinar a todos como descobrirmos os divisores de um número natural. Traduzindo, eu acho que o divisor de um número natural são algarismos que dividem um número em partes iguais. É quando eu consigo pegar um número, dividir por outro e o meu resto vai ser zero. Eu consegui dividir total sem sobrar nada. Aí eu tenho os divisores. Aí, todo divisor possui números
todo número possui divisores naturais. Quando eu aprendi divisores, eu achei bem mais fácil do que eu ter que me lembrar de que é uma divisão que dá resto zero e não sobra nada. Eu aprendi muito mais quando eu comecei a observar como era que eu construía os divisores de um número. Eu comecei a observar, vamos pegar aqui exemplo o 10, que todos os números que eram divisores, eles tinham uma coisa bem relacionada. Se eu pegasse o primeiro e o último e multiplicasse, o meu resultado ia dar o número que eu estava pedindo. Então, sempre quando eu começava a escrever algum divisor de um número, eu procurava números que multiplicados entre si dariam eles. Se vocês prestarem atenção, ó, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5, 10 também. Então, todos, de certa forma, estão ligados ao 10. Eu consegui não só comparar ele com a divisão, que é quando dá o resto zero, consegui relacionar também com a multiplicação. Essa questão da divisão, ele quer dizer assim, 10 dividido para 10 dá 1. Então, vai sobrar nada. Então, eu consegui dividir o 10 em 10 partes iguais. Então, o 10 é divisor de 10. E outra coisa bem curiosa que com o tempo eu comecei a observar nos divisores. Divisores sempre iniciam com 1 e finalizam com o próprio número. Ó. Iniciam com 1 e finalizam com o próprio número. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui assimilando essas ideias. Aí, tem aqui embaixo, ó, observe que todos os números são divisíveis por 1 e que o maior divisor de um número é ele mesmo. E que todos eles dividem o número em partes iguais e que a divisão é exata. Agora, a gente vai treinar com o 20. Vamos lá? Ó. Então, seguindo essa regra, nos divisores de 20, o meu primeiro vai ser 1 e o meu último vai ser 20. Gente, vai ter uma hora que meu dedo não vai conseguir fazer um número, mas ouvindo dá para entender. Aí eu posso pensar em outros números que eu posso obter o 20. Eu posso usar o 2, quem vai multiplicar por ele que vai dar 20? O 10. Então, eu vou botar o 2 e o 10. E outro número que eu posso pensar que daria 20, uma multiplicação? 4 e 5. Que 4 vezes 5, 20. Então, os divisores de 20 serão 1, 2, 4, 5, 10, 20. Bem fácil de entender. Vamos continuar? Aí tem as regras da divisibilidade. Para que o processo da divisão ocorra normalmente, sem que o resultado seja um número não inteiro, precisamos o que seja não inteiro. Inteiros são números positivos e negativos. E são, nesse caso aqui, acho que ele está se referindo não inteiro, é número que não tem vírgula, foi mal. Continuando, precisamos estabelecer situações envolvendo algumas regras de divisibilidade. Lembrando que um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. De novo, um número só é considerado divisor do outro quando eu faço essa divisão e não sobra nada. Então, aí ele mostrou alguns critérios, alguns exemplos. Ele usou divisores, divisibilidade por 2. Aí ele dividiu alguns números. Eu posso usar outro exemplo. 140 dividido por 2. Vamos lá. Divisibilidade por 2, todo par é divisível por 2. Para isso, basta terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é divisível por 2. Ó, fácil. 14 dá 7, que dá 14, sobra 1, 0, vem para cá. Então, é 70. Tem a divisibilidade por 5. Todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. Tem a divisibilidade por 3.
quando a soma de seus algarismos constitui um múltiplo de 3. Aí, ele usou aqui um exemplo de que a soma do número daria um número múltiplo, tipo 33 seria 3 mais 3 que dá 6, que é múltiplo de 3. Mas essa questão aí não se apegue muito não. Vá mesmo na divisão, dividiu, restou 0, deu 100 vírgula, tá certo. Divisores de 10, divisibilidade por 10, desculpa, terminados em 0. Agora